Ele é a coluna vertebral, o eixo central da delação contra o Bolsonaro e que pode levar Bolsonaro à prisão. Quem é ele? Mauro Cid. Vamos ver aqui e entender como que o Mauro Cid fundamenta toda a denúncia contra o Bolsonaro. Parece que tem mais coisas, mas ele é o eixo central, né? Tem a questão dos generais, tudo isso daí. Mas antes, só lembrando, não é se você é bolsonarista, se você é petista, se você é aquele militante assim fervoroso do cara e não consegue ouvir contraditórios, seu lugar não é aqui. Aqui é para quem quer conversar respeitosamente sem esses ânimos políticos exacerbados, tudo isso daí, tá? Então pode buscar outro canal que é mais favorável a como você pensa. Se não, já se você consegue conversar mesmo discordando das pessoas tranquilamente, então vamos ver aqui juntamente o que está acontecendo. Então, olha aqui, ó, entenda como a delação do Mauro Cid ajudou a fundamentar a denúncia contra o Bolsonaro. Então, o ex-ajudante aqui de ordens do Jair Bolsonaro tem função crucial na linha de raciocínio que conduz a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente. As informações trazidas pelo assessor próximo do ex-presidente, somadas às provas coletadas pela Polícia Federal e outros depoimentos, ajudaram a incriminar o Bolsonaro. Então, aqui, a partir dos depoimentos de Cid, a Polícia Federal e a PGR conseguiram mapear a participação do ex-presidente no golpe. Então, isso aqui fundamenta a que o Bolsonaro quis dar um golpe de Estado, como, por exemplo, a confecção da minuta golpista, o convite aos chefes das Forças Armadas para aderirem ao golpe, o conhecimento do plano Punhal Verde e Amarelo, que previa os assassinatos de Lula, Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, e o uso da máquina pública para os atos preparatórios do golpe. Eles pegaram aqui o cara que estava por dentro de tudo, né? Por isso que é a coluna vertebral, é o eixo central dessas investigações e possivelmente da incriminação do Bolsonaro. Então vamos mais aqui embaixo para ver tudo que ele delatou. O J, que é o jornal aqui, separou trechos da delação do Mauro Cid que ajudam a incriminar Bolsonaro. Vamos ver junto, ó. Cid confirma, a primeira. Cid confirma a Polícia Federal que viu Bolsonaro editando a minuta do golpe. Ai, 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 ai. Questionado sobre a elaboração da minuta golpista, Cid diz que não participou. É óbvio. E ele vai dizer que participou. Mas viu o presidente fazendo alterações no texto, mexendo na determinação da prisão do ministro Alexandre de Moraes. Em outras versões, diz que tentou matar, né? E na realização de novas eleições presidenciais. Não, assim, eu tô me lembrando. Assim que posso contribuir, ou mais alguma coisa de concreto, não. Porque eu não participei, eu falei da minuta. A minuta eu vi a confecção. Oh, isso aqui atrapalha. Eu vi o presidente trocando, eu falei, mas o detalhe disso aí eu não sei. Eu não sei se vocês querem saber quem, os mais nomes de mais gente, ou que eu abra mais à frente eu não sei. Cid também afirma que na reunião do dia 7 de dezembro de 2022, Bolsonaro mostrou aos comandantes das Forças Armadas a denominada minuta do golpe. No entanto, não recebeu apoio do Exército e da Força Aérea. Somente da Maria. Botou no rabo aqui do comandante da Marinha. Caraca, que aderiu à proposta. Essa informação foi recebida por Mauro Cid pelo general Freire Gomes, comandante do Exército, logo após a reunião. Que coisa. Vamos ver aqui essa minuta do golpe aqui, ó. Minuta do golpe. Será que a gente encontra essa minuta? Vamos ver. Onde está? Confira a íntegra da minuta golpista. Cadê o documento? O que dizia? Segundo. Nossa. Deu até preguiça de ler. Tá, mas aqui, ó. Vamos ver o que dizia a minuta. Ordem e progresso. O lema da nossa bandeira requer nossa constante luta pela segurança jurídica e pela liberdade no Brasil, uma vez que não há ordem sem segurança jurídica. Nesse processo, nem sem liberdade.
Nossa Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, reúne formas gerais favoráveis à segurança jurídica e à liberdade da sociedade brasileira, na medida em que os direitos e garantias, como o direito à vida, à liberdade e à igualdade, princípios fundamentais como o devido processo legal, o contraditório e a imparcialidade, e remédios constitucionais como habeas corpus ou habeas data, foram criadas pelo Constituinte em linha com os interesses de todos os membros da sociedade brasileira. Sem dúvida, neste contexto, a ideia de justiça para o direito do Estado presume que o poder emana do povo e que a realização e a realização da justiça é um imperativo para a sociedade e os agentes públicos. É dizer, numa perspectiva constitucional, a ideia de justiça para o direito depende de leis justas e legítimas no Estado democrático de direito, assim como a de decisões judiciais justas e legítimas. Para tanto, deve considerar que a legalidade nem sempre é suficiente. Por vezes, a norma jurídica ou a decisão judicial são legais, mas ilegítimas por se revelarem injustas na prática. Isto ocorre quase sempre em razão da falta de constitucionalidade, notadamente pela ausência do zelo à moralidade institucional na conformação com o ato praticado. Devemos lembrar que a Constituição Federal de 1988 inovou ao prever expressamente o princípio da moralidade no caput do seu artigo 37. Este princípio constitucional de inspiração humanista e iluminista surgiu na jurisprudência do Conselho de Estado do Estado francês há mais de 100 anos como forma de controle para o desvio da finalidade na aplicação da lei. Para além do seu reconhecimento e aplicação na França, o princípio da moralidade também vem servindo de baliza para o exercício dos agentes públicos em outros países. A evidência, de forma louvável e pautada por este procedente, a Constituição de 1988 converteu a moralidade em fator de controle da legalidade, inclusive quanto à interpretação e aplicação do texto constitucional e de suas lacunas, justamente para conferir a justa e esperada legitimidade aos atos praticados pelos agentes públicos de executivo, legislativo e judiciário. Até agora só foi enrolação, não disse nada, né? Insta dizer que o princípio da moralidade institucional presume a probidade de todo e qualquer agente público, ou seja, sua honestidade e lisura. É tudo isso para dizer que o negócio está sendo injusto e o Xandão está demais. Ele proíbe o desvio de finalidade quanto à arbitrariedade supralegal. Enfim, não permite que leis ou decisões injustas sejam legitimadas por atos autoritários e afastados do narco constitucional. Acho que era Marco, né? Do marco constitucional, do narco constitucional. Já somos um Estado, narco-Estado? De modo geral, todo servidor público, seja ele um ministro do Supremo Tribunal Federal ou um gari de uma cidadezinha do interior, deve atuar sempre de acordo com o princípio da moralidade institucional, deve atuar de forma íntegra e legítima, sempre de acordo com a justa legalidade. O servidor público no exercício da magistratura não pode aplicar a lei de forma injusta, ou seja, contra a Constituição. Tem muito erro de português aqui. Não sei se tinha na original ou na hora que o cara transcreveu aqui, né? Em especial de modo contrário ao princípio da moralidade institucional. Isto porque este mandato constitucional não pode ser afastado, nem ter o seu alcance mitigado. Deve sempre ser considerado aplicado. Do contrário, teremos uma atuação ilegítima. O juiz de direito, seja ele ministro do STF ou não, nunca pode agir sem a devida e esperada conformação de suas decisões à moralidade institucional. Enquanto os guardiões da Constituição, os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, também estão sujeitos ao princípio da moralidade, inclusive quando promove o ativismo judicial. Aliás,
o desmedido ativismo judicial e a aparente legalidade desprovidas de legitimidade contrárias ao princípio da moralidade institucional e assim injustas, não podem servir de pretexto para a desvirtuação da ordem constitucional pelos tribunais superiores, se não vejamos, entre outros, algumas situações recentes. 1. As normas legítimas autorizando a atuação de juízes suspeitos nessas eleições. O ministro Alexandre de Moraes nunca poderia ter presidido o TSE, uma vez que ele e o Geraldo Alckmin possuem vínculos de longa data, como todos sabem. Ou seja, parece que o Alexandre de Moraes foi secretário de segurança do Alckmin, né? Indicado pelo Temer. 2. As decisões legítimas permitindo a censura prévia, restringindo as prerrogativas profissionais da imprensa e dos parlamentares. Por exemplo, as decisões de afastamento de muitas causas justas de apreciação da justiça. O TSE não apurou denúncia relativa à falta de inserções de propaganda eleitoral. As decisões limitando a transparência do processo eleitoral, impedindo o reconhecimento de sua legitimidade, impedindo o acesso do Ministério da Defesa ao código-fonte das urnas. Isso aqui ocorreu mesmo? Eu acho que não, né? Não apurando a denúncia do PL quanto às urnas velhas e ainda impondo multa arbitrária e confiscatória para constranger o PL em razão da suposta litigância de má-fé. Aliás, os dois primeiros dígitos da multa importa coincide com o número do partido político em questão. Não foi muito jurídico isso daqui, né? Mas também quando o TSE abriu as urnas para todo mundo investigar, não apareceu ninguém do PL, né? E as decisões abrindo a possibilidade de revisão do trânsito em julgado de importantes matérias já pacificadas pelo STF, notadamente para prejudicar os interesses de certos e determinados contribuintes. É importante dizer que todas essas supostas normas e decisões são ilegítimas, ainda que sejam aparentemente legais ou supostamente constitucionais, isso porque são verdadeiramente inconstitucionais na medida em que ferem o princípio da moralidade institucional, maculando a segurança jurídica e na prática se revelando manifestamente injustas. Porém, além deste fundamento comum de verdadeira inconstitucionalidade, outros princípios, direitos e garantias também restam vulnerados de forma pontual. Enfim, são normas e decisões aparentemente constitucionais, mas inconstitucionais em verdade, que colocam em evidência a necessidade da restauração da minha garganta agora foi. Da segurança jurídica e da defesa de liberdade e de defesa a liberdades em nosso país. Não à toa encontramos ao longo da história algumas ideias convergentes ao apelo do nosso discurso. Na antiguidade, dar a cada um o que é seu já era uma ideia defendida por Aristóteles como definição de justiça e princípio de direito. No Iluminismo, a necessidade de resistência a leis injustas já era uma ideia defendida por Tomás de Aquino. Mais recentemente, após a Segunda Guerra Mundial, Otto Bischoff defendeu na Alemanha a possibilidade de controle das normas constitucionais e inconstitucionais, em especial a reconhecer as exigências de um direito supralegal, ou seja, um direito pressuposto natural acima da Constituição e de suas normas. Afinal, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado democrático de direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, sempre essas frases. Dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declara o estado de sítio e, como ato contínuo, decreta a operação de garantia da lei e da ordem. Então, essa aqui era uma das minutas e uma possível que eles usariam possivelmente, então, para tentar tomar o poder no país. Que coisa, não? Ainda bem que não deu certo. Vamos lá, continuando. O que mais o Cid entregou ao Bolsonaro aqui?
Ah, eu vou precisar beber um pouco de água. Peraí, onde é que tá minha água? Peraí, só um minutinho. Agora sim. Aí o Cid entregou ao Bolsonaro que pediu para monitorar Alexandre de Moraes, ó. Na delação, o ex-ajudante de ordens narra dois momentos em que recebeu pedidos para acompanhar as movimentações do ministro Alexandre de Moraes. A primeira foi dia 16 de dezembro de 2022, a pedido dos coronéis Oliveira e Ferreira Lima. Depois, às vésperas do Natal, a solicitação teria partido do próprio Bolsonaro. Acho que esses dois coronéis já estão presos, né? Assim está no documento. Indagado quem solicitou ao colaborador que fizesse o acompanhamento do ministro Alexandre de Moraes respondeu que foi o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, quem pediu para verificar a posição, a localização do ministro. Bah, negócio aqui tá pegando, hein? Cid diz que Bolsonaro continuou inflando o golpe mesmo após negativa do comando do exército, que lá o Freire Gomes caiu fora, né? E o da aeronáutica também. Em depoimento, Cid diz que não acreditava na possibilidade da concretização de um golpe, uma vez que o exército já havia refutado tal hipótese. Livrou o Gomes de uma forma. Porém, Bolsonaro continuava alimentando as esperanças de que ia convencer as Forças Armadas a concretizar a tomada de poder. Segundo eu vi ali o pessoal falando, a realidade é que a galera que tinha as armas, ou seja, estava comandando os batalhões, eles não queriam, os generais não queriam. Os generais, que eram mais generais de gabinete, queriam. Mas quem comanda as tropas não queria, então não aconteceu nada. Cid diz que esse foi um dos motivos pelos quais o presidente Jair Bolsonaro não desmobilizou as pessoas que ficavam em frente dos quartéis. Cid cita também o encontro de Bolsonaro com o militar Aparecido Portela, suplente da senadora Tereza Cristina, que cobrou do ex-presidente se seu churrasco seria feito. Portela estaria cobrando a efetivação do golpe, pois ao dizer o pessoal que colaborou com a carne, estava se referindo às pessoas do agronegócio que contribuíram financeiramente para a mobilização e manutenção de inúmeras pessoas nas frentes dos quartéis. Então teve gente que botou dinheiro. Quem são essas pessoas que colocaram dinheiro para as pessoas ficarem ali? Seria interessante de ver isso, né? E agora possivelmente deve ter todo meu cagada, né? Borrando de medo, porque se for atrás do Bolsonaro, possivelmente vão atrás dele. Se diz que na trama golpista, Bolsonaro ganhou Pix, que generais investigados estão na reserva e que ele perdeu tudo. Após a divulgação dos áudios do Mário Cid na revista Veja, a PF convoca Cid para novo depoimento e o agente pergunta: o senhor afirma que todos se deram bem, ficaram milionários. Quem são essas pessoas? Na sequência, Cid responde que estava falando do presidente Bolsonaro que ganhou Pix, dos generais que estão envolvidos na investigação e estão na reserva, e no caso próprio que perdeu tudo. O militar disse que a carreira estava desabando, que amigos o tratavam como um leproso, com medo de se prejudicar. Disse também que não era político, não era militar e que queria ter a vida de volta. A carreira dele no exército acabou. Aí Cid traz informações sobre o financiamento do golpe. Aqui é interessante. De acordo com Cid, o general Braga Neto, que está preso, pediu para que ele procurasse o Partido Liberal. Ó, e não foi indiciado o Valdemar da Costa Neto, para obter o dinheiro necessário para a operação que visava monitorar e executar o ministro Alexandre de Moraes e assassinar Lula e Alckmin. Ai, ai, ai. Cid tinha em mãos um papel impresso com os valores para o deslocamento aéreo, locomoção terrestre, alimentação e provavelmente, mas não se recordava com certeza, gastos com celulares. O dirigente do PL disse ao colaborador que não poderia utilizar dinheiro do partido para esse tipo de operação. E agora? Será que Valdemar vai falar? Alguns dias após, o general Braga Neto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação. Segundo Cid, o dinheiro foi entregue numa sacola de vinho. Braga Neto afirmou à época que o dinheiro havia sido obtido junto ao pessoal do agronegócio. Quem será esse pessoal do agro que está financiando tudo, hein?
É o que financiou tudo. Cid diz que falsificação, que falsificou o cartão de vacinação e vendeu joias a mando de Bolsonaro. Na delação, o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro disse que recebeu ordem de Bolsonaro para falsificar os cartões de vacina dele e de sua filha e que entregou o documento em mãos ao presidente. Ainda confirmou que a origem do dinheiro vivo, oriundo de valores recebidos pela venda de joias e relógios pertencentes ao Estado brasileiro nos Estados Unidos, que somam cerca de 86 mil dólares. Uau! 500 mil reais? Interessante. E aí? Cara, o Cid delatou muita coisa aqui, né? Acho que tá complicada a vida do Bolsonaro. Ainda mais que ele entregou várias provas juntos disso daí. Tá difícil o Bolsonaro se safar. Eu acho que o Bolsonaro vai ser preso, tá? Sidão talvez vai ficar livre. Não sei se vai ficar vivo, né? Ele até pediu proteção pra ele, pra família dele. Mas que vai ser preso o Bolsonaro, eu acho que vai ser preso. E aí, o que você acha? Sou Santiago Opiniões, de algum lugar do sul do Brasil. Esta é minha opinião. Deixe a sua opinião também de forma respeitosa. Te vejo lá nos comentários. E se não for de forma respeitosa, sabe que eu vou bloquear, apagar tudo isso daí, né? Falou.